volta para o terceiro bloco, nós estávamos falando do voto auditável. Como você disse, eu já entrevistei outras pessoas, falei, não, se o partido fizesse a lição de casa, a urna imprime o mapa de toda a urna, a totalização dos votos. Então, se todo mundo fizer a lição de casa, cada urna a totalização, é possível ver. Mas o problema é que o cartão pode estar contaminado. E aí, a totalização mostra total de votos e não, enfim, o resultado. E não o que aconteceu lá dentro, né? Então, eu penso que, se não é possível provar que houve fraude, falhas há em todo lugar. Mas se não é possível que houve fraude, também não é possível provar que não houve, porque não tem como auditar aquilo do jeito que está. Na verdade, você tem como identificar o que existe lá dentro e se eventualmente houve alguma interferência. As urnas eletrônicas, e aí qualquer sistema, eu tenho clientes, por exemplo, que tem sistemas de computadores que ficam offline, não estão ligados na internet, justamente para que não haja possibilidade de ataque externo. Tá? Sistemática, semelhante. Então, você tem, não estou dizendo, volto a repetir, que não seja possível, até não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer se é possível ou não. Eu estou dizendo que, pelo menos até hoje, não se provou que houve ou que é factível, ou que tem uma falha que realmente conduz à percepção de que a interferência eventual na eleição é de um percentual grande. Então, assim, eu presumo que sistemas funcionem até que se prove o contrário, da mesma forma que eu presumo que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E o sistema eleitoral brasileiro, volto a repetir, ele pode ser verificado por quaisquer partidos políticos e outras entidades. Quando o PSDB perdeu a eleição para o PT e o Aécio Neves pediu, enfim, que fosse auditado os votos, etc., passaram-se meses lá e em nenhum momento se provou que houve algum. Eu me lembrei agora de que o Leonel Brizola, em 1990 e pouco, Paulinha, lá no comecinho, ele conseguiu provar. E ele tinha perdido a eleição, ele conseguiu provar que houve algum problema e ele virou governador do Rio de Janeiro. Então, é claro que essa era uma urna, hoje é outra e as coisas evoluíram e tal. Outra questão é a apuração dos votos, que antigamente tem que ser. Ele é um ato jurídico administrativo. Sim, são atos administrativos. Tem que ter todas as características do ato jurídico administrativo. Tem que ser pública, transparente, e não é. A apuração de votos antigamente, né, era no ginásio da cidade, né? Era no ginásio da cidade, a contagem era manual e os fiscais dos partidos ficavam em volta dos mesários acompanhando aquela contagem. Você tinha um grande índice de nulidade de votos, ou de votos que realmente não poderiam ser considerados em razão de rasura, etc. Tivemos momentos históricos onde animais do zoológico quase foram eleitos em São Paulo. Isso. E no fundo era assim que se procedia. Hoje não, hoje a gente tem um formato eletrônico, onde o resultado das urnas são computados em computadores e depois divulgados ao público. Eu acho que assim, a confiança no sistema eletrônico, ela hoje tem que existir. A gente anda em automóveis que são absolutamente e que dependem desse aspecto, do aspecto eletrônico e digital. Apesar de que, algum tempo atrás, por exemplo, se provou que conseguiam entrar no sistema de um determinado fabricante para alterar parâmetros do carro. A gente sabe que, por exemplo, celulares conseguem, uma determinada empresa israelense consegue acessar áudios e imagens de um celular, mesmo sem ter acesso físico a ele. E mesmo sem clicar em nada. Quer dizer, e mesmo tendo sido apagado com a lixeira esvaziada. Então, quer dizer, a tecnologia está aí. A grande questão volto a repetir, presumo que funcione até que provem o contrário. E não acho que, mas em que pese esse seja meu pensamento, no que toca a
Opa, temos um bicho aí. É uma traça. Oi. Em que pese eu entenda que é assim que as coisas são hoje, eu também não é que eu seja contra uma outra perspectiva de eleição com voto auditável. A única preocupação que eu vislumbro nesse aspecto é que eu acho que a pessoa sair com um comprovante de quem ela votou, em quem ela votou. Mas não sai. Não, sim. Estou só recapitulando que eu acho que não seria devido. Só expondo esse ponto. Eu acho que esse é o limite que não deveria acontecer. A pessoa sair e falar, votei em fulano. Porque aí, na verdade, você pode ter influência. É a quebra do sigilo, que é fundamental. Mas você sabe que não. Não é assim, não. A proposta que foi levada não é essa. Agora, eu fiz uma faculdade na década de 80 e terminei em 91. Na minha sala de aula, quase todo mundo andava armado. E eu nunca vi uma briga, nunca vi ninguém usar arma para nada, mas era assim. Qual é a sua opinião sobre o porte de arma ou a posse de arma? Né? Eu particularmente penso que todos têm o direito à autodefesa. Né? O artigo 5º da Constituição Federal garante o direito à vida. Né? Mas tanto que nenhum direito é absoluto, nem esse, porque se admite a legítima defesa como excludente de culpabilidade em caso de uma injusta agressão, né? E eu entendo que se existe o direito de realmente você defender a sua vida, você tem que ter os mecanismos que possibilitem isso, né? Então você eventualmente está na sua casa, alguém tenta invadi-la e você vai usar o quê? Eu acho que as pessoas têm que ter o direito, ou podem ter, melhor dizendo aqui, podem ter o direito, se forem aptas, a possuírem armas de fogo. Porque penso que é o único equipamento que realmente equipara quaisquer pessoas em quaisquer situações. Uma senhora de 80 anos consegue se equiparar a um rapaz de 18 só dessa forma. Aliás, a propaganda da Colt, quando foi lançada, era que Deus criou os homens e Colt tornou-os iguais. Porque se com arma... A grande questão só, e deixa eu só acrescentar isso, é que você tem que demonstrar aptidão para isso, né? A gente não pode também, e não encontro essa perspectiva de que todos têm o dever de ter armas, todos podem ter... Não, você tem que estabelecer requisitos psicológicos, técnicos, como as pessoas têm que cumprir requisitos para ter a CNH, né? A Carteira Nacional de Habilitação. Da mesma forma, tem que comprovar aptidão para possuírem armas de fogo. Mas eu acho que o direito... Claro que a gente tem instituições que são contra, tem instituições a favor, mas a minha posição pessoal, opinião pessoal, é de que tem que se garantir o direito de as pessoas se defenderem. Isso não significa que tem que se frequentar restaurantes armados ou ir para qualquer lugar armado. Não é exatamente isso que estou dizendo. Mas o direito de possibilitar que as pessoas se defendam de uma injusta agressão pelo mecanismo que realmente torna isso possível. Mas vamos mudar, porque senão não vai dar tempo. Vamos falar da reforma tributária. Direito penal não é nada. É só para colocar, porque é um tema suscitante e interessante. Reforma tributária, o governo... É assim, direito no Brasil é um negócio muito interessante, né? E essas reformas todas. Quando eu me formei em 2002, né, no meio de 2002, a gente teve a mudança do Código Civil. Depois que ficou no Congresso, se eu não estou enganado, 20 anos sendo discutido. Depois tivemos a mudança do Código de Processo Civil agora em 2015. E o direito brasileiro ele é extremamente positivado. A sociedade brasileira, penso eu, foi criada com essa perspectiva de que o direito tem que ser posto, tem que estar previsto em lei, tem que estar escrito em algum lugar. E há muito tempo a gente escuta falar sobre reforma tributária e que nunca acontece, ao menos não naquele paradigma que a gente imagina, com aquela profundidade que a gente espera, né? E temos uma proposta de reforma tributária hoje tramitando no Congresso. A notícia de ontem era de que já estavam tirando o pé dessa reforma porque a sociedade está se mostrando contrária, diversos núcleos da sociedade estão se mostrando contrários. É um tema muito difícil sempre, porque quando a gente fala de direito tributário, os tributos são a principal fonte de receita do Estado, né? De qualquer ente federativo. E qualquer coisa que você altere nisso, você altera a carga tributária e altera, grosso modo, a receita da administração pública.
que tem infinitos gastos a serem realizados, né? Então, assim, a proposta atual, ainda que a gente, claro, vou tratar aqui em termos mais genéricos, eu acho que ela tem coisas boas, né? Mas tem coisas que não são tão boas. O que eu vejo de pior no nosso quadro tributário atual são as obrigações acessórias. A gente tem uma infinidade de obrigações acessórias. Alguns estudos levam à percepção, por exemplo, de que nós temos, eu não vou falar em números exatos porque não me recordo agora de cabeça, mas nós gastamos aí 2.000 horas por ano em obrigações acessórias às empresas, né? Em países desenvolvidos, aqueles primeiros da OCDE, gastam 400 horas, 500 horas, 200 horas, 300 horas. Então aqui no Brasil a gente tem uma burocracia muito grande. Então eu acho que o primeiro passo numa reforma tributária concreta e que todo mundo almeja é diminuir a burocracia tributária, né? Porque existindo essa burocracia faz com que você tenha que investir em mais profissionais de contabilidade, em mais profissionais ligados à área tributária, justamente para dar conta dessa quantidade de obrigações tributárias. Numa perspectiva outra, e aí sim de estudo da carga tributária, o Brasil comete um equívoco, na minha perspectiva, que diverge do que os países desenvolvidos atingiram até hoje. E falando aí, claro, do contexto geral, sempre são 3 pilares, né, de tributação, que é propriedade, renda e consumo, né? Os países desenvolvidos tributam muito mais a propriedade e a renda do que propriamente o consumo. Em muitos países você tem o imposto, o IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, enfim, que é um percentual baixo, justamente para incentivar o consumo, a atividade econômica. E no nosso país a gente tem esses pilares meio tortos, né? Então a gente tem uma grande tributação do consumo e uma tributação menor de propriedade, no que toca à propriedade. Então eu acho que o principal que a gente deveria ter em reformas tributárias profundas era justamente adequar esses parâmetros para aquilo que se testou e se faz nos países mais desenvolvidos que têm uma política melhor nessa seara. E por quê? Porque se a gente tributa o consumo, né, grosso modo você não está prejudicando o rico. Porque o rico, para 18% de ICMS, 25% de ICMS em produtos do supermercado, para ele isso não faz muita diferença. Agora, para quem ganha o salário mínimo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Tá, vamos dizer, 30% do que ele ganha, ele está pagando. Olha, eu vou dar seguimento, depois você vai editar e vai tirar alguma coisa, porque nós não podemos parar esse assunto aqui. Eu aprendi que o tributo não é só uma maneira de arrecadar, ele também é uma maneira de incentivar ou desestimular uma atividade ou outra. Por exemplo, tributa-se o cigarro pesadamente para que não se fume. Tributar mais, e eu defendo isso no meu livrinho lá, tributar mais a propriedade não iria desestimular o investimento, por exemplo, na construção, porque as pessoas podem fugir. É aquela história, não adianta você querer tributar a grande fortuna, porque o cara vai embora. Teve cara, eu não me lembro o nome do ator francês que fugiu para a França. Não, fugiu da França para a Rússia. A França chegou a ficar tão alta, Gérard Depardieu, e a França chegou a cobrar 75% das grandes fortunas. O cara foi na Rússia, a Rússia cobrava menos, um país socialista, cobrava menos. Mônaco não cobra imposto de renda, né? E de fato você tem isso mas na Alemanha, na Suíça. Você não consegue viver lá, é muito caro. É verdade, é caro. Mas você tem isso sempre, de fato, na Suíça, na Alemanha. O Michael Schumacher, o piloto de Fórmula 1, morava na Suíça, era alemão e morava na Suíça por causa de questões assim. Outros pilotos, artistas, enfim, grandes empresários também fazem esse planejamento tributário de morar em países onde a tributação é menor. De fato acontece, Mas isso não é, a gente não pode replicar isso, que são as exceções, penso eu, para todas as circunstâncias. Eu acho que o que a gente tem no nosso país, e quando me referi a esses pilares todos, eu entendo sim que
Claro que você tem que buscar mecanismos de incentivar a economia e não de retraí-la. Né? Mas quando você tributa a propriedade, você bem na verdade vai tributar aquilo que a pessoa já tem, aquilo que ela tem. Quando eu falo em tributar o consumo, por exemplo, consumo de material de construção, esse é menor, porque isso é consumo. Agora, se você tem um castelo, se você tem uma mansão, você tem que ter uma tributação diferente, maior, do que aquele que tem uma casa simples. Isso é o princípio da capacidade contributiva. Me interessa muito, porque, veja só, é a tributação progressiva, através de alíquotas progressivas para que o que se supõe tenha mais. Na verdade, quem tem uma bela numa casa, no Jardim Paulista, é possível que a pessoa herde, eu vi acontecer isso. Duas senhoras, mãe e filha, eram herdeiras de uma bela casa nos Jardins, mas elas estavam em tal situação de penúria lá dentro, claro que não pagavam mais nada, PTU, não pagavam mais nada, que elas estavam fazendo aquecimento, sei lá, com madeira, e acabaram pondo fogo na casa. Quer dizer, não é a aparência do imóvel, a aparência e tal. Tem outro aspecto que vai dizer se você tem capacidade contributiva. E outro aspecto é que o fato de você tributar um cara, você acha que ele tem mais capacidade contributiva porque a casa dele é grande, também não é uma verdade inquestionável. Eu posso ter 1.000 ou 1 milhão de casas isentas. Se eu falo, bom, qual é a faixa de isenção? Até 50 mil. Então eu faço um monte de cubículos, sou dono de milhares desses cubículos, sou milionário, não pago nada. Compreendeu? Então a alíquota progressiva para imóvel, eu acho que é uma coisa que, primeiro, questão ambiental, vai estimular cada vez mais a construção de cubículos, o que não é saudável. Eu não devia estar falando nada disso porque eu sou entrevistador, mas nós pegamos um tema legal, um tema que me emociona. Mas enfim, e herdeiros também, às vezes a pessoa, são 10 filhos, herdam uma propriedade de não sei quantos milhões, e na verdade o patrimônio é muito menor. Teria que ter se mexer tudo isso. Eu acho que nós devemos fazer um programa só para discutir essas questões, porque é a sua área, né? E eu gosto. Eu não sou especialista na área, né? Mas por acaso, eu escrevi sobre IPTU progressivo. E quando você... IPTU progressivo causa dano moral coletivo ambiental. Porque aquelas belas casas que representam, ou têm algum valor arquitetônico, deixam de existir. É um prejuízo para o meio ambiente, para o patrimônio histórico. Ninguém vai fazer mais casas bonitas e grandes, quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil, porque essa alíquota pode chegar a 5%. O IPTU progressivo, na verdade, surge no texto constitucional, e a gente até quando discute o conceito de tributo, lá no artigo 3º do Código Tributário, costumam falar, olha, o tributo não pode ter como fato gerador um ato ilícito, mas com uma exceção, o IPTU progressivo. Porque o IPTU progressivo, na verdade, visa justamente isso, impor alíquotas progressivas maiores, né, caso a propriedade não atinja a sua finalidade social. Também. Né? Essa perspectiva. Agora, essas políticas tributárias, na verdade, né, Sérgio, elas têm que funcionar como ferramentas, essas que envolvem intervenção no domínio econômico, que envolvem realmente mexer com a economia, ou defender o direito ambiental, por exemplo, como taxas ambientais. Elas têm que ter uma destinação, uma especificidade muito grande. Então tem que ser uma intervenção muito pontual também para se atingir esse objetivo. O objetivo do IPTU progressivo, tal qual pautado lá no 182 da Constituição, é justamente o de que você não tenha grandes proprietários de terra com terras que realmente estão ali unicamente preservadas, né, imóveis preservados na zona urbana do município para especulação imobiliária. Né? Então o intento, visualizo eu, é justamente esse, o de incentivar o quê? Que haja uma ocupação ordenada, mas que haja sim a destinação social adequada. Agora, direito tributário, por isso eu acho que a gente tem que marcar uma outra conversa, então, porque é fantástico, né? Discutir tudo isso é absolutamente fabuloso.
Então, doutor, eu agradeço a sua primeira entrevista, sim, nós vamos marcar outra, não podemos deixar, inclusive eu quero te pedir para a gente marcar logo em seguida, porque nós vamos voltar a esse tema. Falamos de direito tributário, falamos de direito administrativo, de improbidade administrativa, de licitação, tudo que você quiser falar, a gente fala. Isso, para falar só sobre o direito, porque é muito interessante. Então eu queria que você então se dirigisse aos nossos espectadores e para dizer lá um até logo. Um até logo e tal. Bom, muito obrigado, senhores telespectadores. Foi um prazer estar aqui com vocês, batendo papo com o Sérgio, né? Espero que no próximo programa seja divertido também e prazeroso tanto quanto foi hoje e que vocês, claro, aproveitem e também estejam confortáveis de sentirem o clima agradável que foi aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado, até a próxima.